A história de uma impostora de verdade. Hoje, aqui na série Filmes pra Ler, Bonequinha de Luxo de Truman Capote. Eu sou Diego Cardoso e esse é o Cultura e Ação. Desvincular a imagem de Holly Golightly, descrita por Truman Capote em seu livro, daquela eternizada por Audrey Hepburn no clássico dirigido por Blake Edwards, não é exatamente uma tarefa muito fácil, porque aqui filme e livro são ao mesmo tempo muito parecidos e diferentes. O filme parece como se transportasse os personagens do livro de Truman Capote para uma dimensão paralela, onde as histórias são parecidas, mas os direcionamentos são um pouco diferentes. O livro é todo narrado em primeira pessoa sob o ponto de vista de um escritor, cujo nome nunca é revelado, mas que durante a história passa a ser apelidado de Fred. Ele começa contando a história dos motivos que o levaram a revelar a história de Holly Golightly, uma jovem que vivia no apartamento debaixo do dele. Tudo começa quando ele tem um reencontro com um velho conhecido, Joey Bell, dono de um bar que ele frequentou quando era mais jovem, na época que ele ainda era um aspirante a escritor. Esse encontro reacende suas recordações sobre a jovem Holly, de 19 anos, que vivia no apartamento sozinha com um gato sem nome e que ganhava vida como acompanhante de luxo. Ela costumava dizer que quando a coisa ficava preta, o único lugar do mundo onde ela se sentia segura e onde tinha certeza que nada de mal poderia acontecer era na joalheria Tiffany's. A Holly do livro é uma personagem muito mais impactante do que a vista no filme. Ela é uma ninfeta loira dos olhos azuis, bissexual, cínica e que em muitos momentos do livro demonstra o quanto ela pode ser inescrupulosa e cruel. Mas o que a Holly do livro e a Holly de Audrey Hepburn têm em comum, além de serem encantadoras, é o fato de suas personagens serem mulheres à frente do próprio tempo. Tanto na narrativa do livro, que se passa nos anos 40, como na narrativa do filme, que se passa nos anos 60, o comportamento libertino de Holly é completamente avesso ao padrão das mulheres daquela época. Pessoalmente eu gostei muito da narrativa do Capote, eu nunca tinha lido nada dele antes e eu achei bastante envolvente a história. O texto dele é leve, divertido e apesar da história não ter nenhuma divisão de capítulos, ser texto contínuo, até com parágrafos longos, eu não achei a história cansativa, pelo contrário. Você se sente tão envolvido com os personagens dele que são tão reais que você não consegue se desvincular do livro até chegar ao fim. E como a história é curtinha, pelo menos no e-book são 70 páginas, dá pra você ler muito rápido. Eu li isso daqui em um dia e meio. Isso porque eu não tenho muito tempo de ler. Eu leio em alguns determinados períodos quando eu consigo encaixar uma leitura no meu tempo livre. O filme, produzido em 1961 com o roteiro de George Axelrod, é basicamente uma versão romanceada do livro. E apesar dele conter situações e diálogos extraídos diretamente da obra de Capote, ele começa a se distanciar do original literário na construção dos personagens e no desenvolvimento da história. A começar pela protagonista. A Holly de Audrey Hepburn é obviamente uma mulher mais velha do que a Holly do livro de Capote, porque a Audrey tinha naquela época 32 anos de idade, enquanto que a personagem do Capote era uma ninfeta de 19 anos. Mas o que as duas personagens mantiveram em comum é a questão dos seus sonhos e dos seus objetivos. Com a diferença que a Holly de Audrey Hepburn é uma mulher mais doce, que transmite um ar de ingenuidade, de futilidade, com um toque de romantismo que não existe na personagem do livro. Até a questão da aparência da personagem da Audrey Hepburn me chama um pouco a atenção. No livro a gente tem a seguinte descrição da Holly. Ela ainda estava na escada, chegou ao patamar e a miscelânea de cores de seus cabelos de garoto, loiros com veios castanho claros e faixas de amarelo palha, capturou a luz do corredor. Se você perceber, os cabelos da Audrey Hepburn nesse filme estão um pouco diferentes do que a gente costuma vê-la em outros filmes. Ela está com o cabelo um pouco mais claro, com mais mechas meio misturadas, mais claras, entendeu? Que eu acho que foi a tentativa dos produtores de aproximar a personagem do livro com a personagem do filme. Mas é claro que, como acontece em qualquer adaptação, o filme traz alguns acréscimos em relação à obra original. A começar pela figura do narrador, que no livro a gente conhece apenas pelo apelido de Fred, mas que no filme ganha um nome finalmente, Pulver Jack, interpretado pelo George Piper nesse filme. Uma grande diferença entre o narrador do livro e a versão dele cinematográfica é que o escritor Paul, ele é um gigolô
que é sustentado por uma mulher casada, e nada disso existe na versão literária. Alguns personagens do livro, como a Madame Sophie Spinella, a vizinha fofoqueira da Holly, ou Joey Bell, dono do bar que o Fred e a Holly frequentam, sequer aparecem no filme, enquanto outros personagens, como a Maggie e o Rusty, fazem participações pequenas na versão cinematográfica. Eles aparecem apenas na festa da Holly, enquanto que no livro eles têm uma participação um pouco mais importante. Algumas cenas marcantes do filme foram extraídas diretamente do texto de Truman Capote, como por exemplo a festa na casa de Holly, ou a cena em que ela e Paul roubam máscaras em uma loja, e até mesmo a inesquecível cena em que Holly canta na varanda ao som de violão, estão também presentes no livro. Mas a cena mais emblemática do filme, que é aquela em que vemos Holly tomando o café da manhã em frente a Tiffany's, não está presente no livro da mesma forma que foi vista no filme. Aqui no livro a gente tem o seguinte diálogo que é entre Holly e Paul. Ainda quero ser eu mesma quando acordar numa bela manhã para tomar café da manhã na Tiffany's. Aqui os produtores extraíram esse pequeno trecho do diálogo para criar uma cena que serve para dar ênfase maior ao título original do filme, que também é o título original do livro, Breakfast at Tiffany's, que em português quer dizer café da manhã na Tiffany's. Esse diálogo, inclusive, foi adaptado também para o filme numa cena um pouco mais à frente, que é quando a Holly revela ao Paul que a Tiffany's é a sua espécie de porto seguro, o lugar onde ela se sente bem. Me acalma na mesma hora. Aquela quietude e aparência, nada de ruim pode lhe acontecer lá. Mas a principal diferença entre o filme e o livro está no tipo de relação desenvolvida entre Holly e Paul, que inclusive leva o filme a ter um final completamente diferente daquele encontrado aqui no livro. As últimas cenas, o diálogo entre a Holly e o Paul, que no filme acontece em um táxi, tem um cenário completamente diferente aqui no livro, que é um hospital, por um motivo que não foi adaptado na versão cinematográfica. Portanto, para quem somente viu o filme, o livro reserva grandes surpresas sobre a personalidade de Holly, que é uma personagem muito mais complexa e profunda do que a vista aqui no filme, sendo inclusive muito mais explícito sobre as atividades profissionais desenvolvidas por Holly, que é um tema tratado até com certa sutileza aqui no filme, em comparação à versão literária. Seja no livro ou no filme Bonequinha de Luxo, uma coisa é certa: Holly Golightly é o tipo de personagem envolvente, capaz de influenciar homens e mulheres de forma arrebatadora. É o tipo de personagem inesquecível que você tem sempre vontade de revisitar em algum momento. Então é isso, galera. Caso tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, ajudando a divulgar. E se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.